Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Mais Saúde. Agradeço imensamente o carinho da sua audiência. E lembre-se que todos os sábados você tem um encontro marcado comigo aqui na TV Meio Norte, a partir das 11h30 da manhã. A dor na coluna é um sintoma relativamente frequente. Existem estudos da OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, que fala que até 80% da população pode ter, já teve ou está tendo dor na coluna no momento. E é sobre isso, sobre esse assunto que hoje nós iremos conversar. Trouxe aqui meu amigo, Dr. Diogo Salles, ortopedista especialista em coluna, para falar mais um pouco conosco em relação à dor na coluna, quais são os principais sintomas, quais são os principais tratamentos e a prevenção, obviamente. Então, doutor Diogo, muito obrigado por ter vindo. Quero agradecer aqui ao doutor André, que é meu amigo de longa data, para participar desse programa Mais Saúde e levar um pouquinho de informação para a população sobre esse tema de lombalgia, hérnia de disco, enfim, todos os temas de coluna que têm afetado muito a população. Poxa, vamos para a primeira pergunta. Na maioria dos episódios de dor na coluna, geralmente ele resulta do quê? De ruptura, de algum estiramento, alguma distensão muscular? Qual que é o mais comum de aparecer no consultório? Excelente pergunta, doutor André. A queixa muito comum que a gente encontra no consultório é a lombalgia, E a lombalgia ela tem diversas causas que podem ser investigadas. A gente tem aquela lombalgia mecânica inespecífica, que é aquele paciente que começa a sentir uma dor por uma sobrecarga mecânica, o paciente que trabalha carregando peso, aquele paciente que fica muito sentado ao longo do dia, aquele paciente que não faz atividade física. Mas a gente tem também as patologias, que é a hérnia de disco, é uma causa importante de dor na coluna, é aquele paciente que tem uma degeneração das facetas, que é a braçadeira da coluna, o paciente que tem escoliose, o paciente que tem uma fratura osteoporótica, o idoso. Então, tem diversas causas que podem levar à dor na coluna. Não, perfeito. E em relação, nas 2 primeiras semanas, após o episódio de crise, geralmente as pessoas relatam uma melhora bastante significativa da dor, com quase 85% dessa população apresentando recuperação total após os 3 meses do início de quadro de dor. Mas existem algumas doenças que podem provocar dor por mais tempo, além desses 3 meses. Quais são essas doenças que poderiam provocar e se a postura também ela pode influenciar na dor na coluna? Excelente pergunta. A postura o paciente que fica muito tempo sentado, sem se levantar a cada 1 hora, ou aquele paciente que não pratica atividade física, ele pode vir a ter o quadro de dor na coluna, frequentemente sim. Com relação às patologias, o quadro que leva a uma dor mais persistente é aquele paciente que tem um quadro de uma hérnia de disco de grande volume, que comprime a raiz ciática, aquela dor que está irradiando para a perna e não melhora de forma espontânea, o paciente que tem alguma lesão na coluna degenerativa, que a dor começa a persistir por mais de 3 meses, então esse paciente pode estar sofrendo alguma lesão mais crônica da coluna, ou até um paciente que tem uma história de um tumor na coluna, que é aquela dor que não melhora, só continua piorando, Então é importante ele sempre procurar um especialista em coluna para fazer uma investigação, para começar um tratamento e assim ter qualidade de vida. Acho que essa pergunta agora, que aparece bastante no meu consultório, eu acho que no seu consultório aparece também, que é em relação ao repouso. Que o paciente, às vezes, ele alega ficar deitado muito tempo para a dor melhorar. Até quanto que isso é verdade? Assim, o repouso demais também pode ser prejudicial? Sim, o repouso acima de 2 dias, ele não causa benefícios na melhora da dor do paciente. Então, realmente essa é uma dúvida muito frequente das pessoas quando começam a ter dor, acha que ficar deitado, sem se mover, sem se movimentar, que vai melhorar. E não, a dor depois de 2 dias ela pode piorar. Então, a gente sempre orienta que, no máximo, o paciente, se ele tiver com uma dor intensa, que ele pode ter um repouso ali relativo de 1 a 2 dias, mas depois é importante ele começar a se movimentar, e por isso que entra aí a fisioterapia, os trabalhos, já tem muito trabalho robusto, mostrando que fazer atividade física ou se movimentar, é claro que tudo isso direcionado com a ajuda de um fisioterapeuta, faz com que a dor passe de forma mais rápida. Não, perfeito.
E nos primeiros dias subsequentes à lesão inicial, o paciente deveria evitar atividades potencialmente agravadoras para poder ajudar no alívio da dor. Como é que funciona esse processo de recuperação pós dor aguda da coluna? Após o paciente passar no médico, fazer toda aquela investigação, iniciar um tratamento, a gente precisa avaliar, começar a fazer uma preparação de reabilitação desse paciente. E aí onde entra o papel do fisioterapeuta, né, que é um profissional que estuda bastante, se dedica bastante nessa área, para começar a trabalhar esse processo de reabilitação, de fortalecimento da musculatura do core chamado, que envolve um conjunto de músculos que envolve o abdômen, a musculatura da coluna, a musculatura posterior de coxo, para dar estabilidade para esse paciente, a estabilidade nessa musculatura, para que ele tenha uma coluna mais forte e possa fazer atividade física e ter mais qualidade de vida. Agora, doutor Diogo, em relação ao estresse, mau humor e preocupação, isso pode influenciar também no surgimento das dores na coluna? Pode sim. Isso é uma das grandes causas de dor na coluna, tanto no pescoço, a região cervical mais alta, como na região dorsal, na região lombar. Então, hoje a gente vive numa sociedade que cada vez o mundo está mais corrido, as pessoas estão mais ansiosas, né? Atendo muita mulher com ansiedade, com quadro de depressão, com insônia, e, enfim, esses quadros todos eles podem levar a um quadro de dor na coluna associada, e isso tem atrapalhado muito a qualidade de vida dessas pessoas, né? Que acabam sendo muito prejudicial. Então, é sempre importante tratar essa causa base, começar a ter um estilo de vida mais saudável, tentar um controle da parte da ansiedade, ou até um tratamento, às vezes, com um psiquiatra, quando a coisa está mais importante, para que assim possa viver sem dor. Mente sã, corpo são. Quando o aspecto emocional não vai bem, o corpo sente. Por isso, o como nós nos sentimos pode influenciar a intensidade da dor que nos aflige. Mas também existem doenças que podem ocasionar esses episódios de dor. É o que abordaremos no próximo bloco. Não saio daí. A Clínica da Coluna é pioneira em Imperatriz e reúne especialistas em tratamentos da coluna, com um time de médicos que cada vez mais buscam inovação, qualidade e suporte para melhor atender Imperatriz e região. Somos únicos na região, com alta tecnologia para cirurgia minimamente invasiva. Atendemos os melhores planos. Clínica da Coluna, especialista em saúde da coluna e cirurgia da coluna. Visite-nos e marque sua consulta. Olá, o programa Mais Saúde está de volta e convido você, nosso telespectador, a seguir as nossas redes sociais, que é o @programa maissaude.tv, onde você vai acompanhar tudo o que acontece nos bastidores das gravações e além de conteúdos exclusivos do programa. Hoje estamos recebendo em nossos estúdios o ortopedista Dr. Diogo Salles. E no primeiro bloco nós conversamos sobre dores na coluna, causadas por questões rotineiras, lesões que acontecem no dia a dia. E agora a gente vai comentar um pouco mais sobre as doenças que podem provocar a dor na coluna, mas antes disso eu gostaria que o Dr. Diogo nos esclarecesse quais são as curvas fisiológicas e patológicas da coluna, ou seja, quais são as curvas normais e as curvas que são causadas por doenças da coluna vertebral. A coluna vertebral ela apresenta 3 curvas, né? Que a região alta é a lordose cervical, na região do tórax no meio a gente tem a cifose torácica e embaixo, na lombar, nós temos a lordose lombar. Então essas curvas são curvas normais, então é muito comum no consultório o paciente chegar, doutor, meu exame está escrito que eu tenho uma lordose. Eu falo para ele, graças a Deus, que isso é uma coisa boa, então isso é normal. A coluna é importante, de lado ela tem essas curvas, então lordose cervical, cifose torácica e lordose lombar. Agora de frente, a coluna é retilínea, ela não é para ter curvas.
quando ela tem algum desvio, que nós chamamos de escoliose. Bom, e você comentou agora da escoliose, mas existem vários tipos de escoliose, né? Existe a escoliose congênita, que está relacionada à má formação dos ossos. A neuromuscular, que está relacionada por alterações neurológicas que afetam a força dos músculos. E a mais comum, que é a escoliose idiopática, que ela não tem causa aparente, que é uma palavra que vem idiopática, né? Que vem até do grego, né? Que é causa indefinida, né? E esse é o mais frequente nas crianças e nos adolescentes. Como é que é essa escoliose? Conta pra gente. A escoliose é a mais comum, que representa 80% dos casos, é chamada idiopática, ou seja, ela não tem uma causa definida. Aquela menina, geralmente é mais comum em meninas, a paciente nasce perfeita, sem nenhum problema, e após os 10 anos de idade, a coluna começa a desviar. Então a mãe chegou ao consultório, doutor, minha filha tinha a coluna retinha, e eu percebi no crescimento que ela começou a apresentar um desvio da coluna. Então isso aí é escoliose. Então um alerta às mães, aos pais que estão assistindo, que é sempre importante examinar as costas das crianças. Começar a apresentar uma diferença nos ombros, na altura dos ombros, um desvio na coluna, é importante levar porque pode ser um quadro de escoliose. E a gente tem uma parcela menor de outros quadros, que é a escoliose congênita, que é aquela criança que nasce já desde a barriga da mãe, começa a formar uma escoliose. Tem a neuromuscular, que é devido a um quadro de paralisia cerebral, né? E também pode ter escoliose sindrômica, que são de outras causas, mas numa proporção bem menor. Você comentou aí agora em relação à lordose, à cifose, que os pacientes realmente eles chegam no consultório comentando isso, que tem a lordose, a cifose. Mas em relação à hipercifose, é uma causa de dor também? A hipercifose pode ser uma causa de dor, sim. Ela tem até uma patologia conhecida que é a cifose de Schwellmann, que é quando é importante a gente diferenciar. A cifose normal, a cifose é uma curva normal da coluna. Quando ela está aumentada, né, tem alguns parâmetros que a gente utiliza, e aí sim que a gente chama de hipercifose, e tem uma patologia que é chamada de cifose de Schwellmann, onde exige acompanhamento, em alguns casos tem que usar até colete, em outros casos necessita até de tratamento cirúrgico dessa patologia. Bom, falando em tratamento conservador ou cirúrgico, a escoliose, como é que a gente trata ela? Excelente pergunta. Então, a escoliose tem diversas formas de tratamento. Então, depende do momento diagnóstico em que parâmetro essa criança se apresenta. Então, se essa criança tem uma curva, né, menor de 45 a 50 graus, está em fase de crescimento, a gente coloca geralmente um colete, né, de curvas de 25 a 40 a 50 graus. Curvas que passaram de 45 graus a 50 graus, ela pode continuar piorando, e aí, nesse caso, está indicado o tratamento cirúrgico. É sempre importante alertar aqui a população que o diagnóstico, quanto mais cedo, quanto mais rápido essa mãe e esse pai levar essa criança para o consultório, né, para um especialista em coluna, diminui bastante a chance dessa criança ter que passar por uma cirurgia, porque aí você já começa um tratamento, nos casos indicados já começa a utilizar o colete de forma correta. Hoje a gente tem um colete bastante moderno, que é o colete 3D, que traz um excelente resultado, e isso pode livrar uma criança de uma cirurgia que também traz um bom resultado, mas é uma cirurgia de grande porte, né? Então, nosso objetivo é tentar diminuir a taxa do número de cirurgias. Muito bem falado. Esse é um dos objetivos do nosso programa aqui também, que é justamente levar informação, às vezes, para o paciente em casa, para a pessoa em casa que não tem tanto acesso à informação. Então, em casa, o pai e a mãe dá uma olhadinha na criança, no adolescente, ele de frente, de lado, ver se ele está com o ombro, né, simétrico, coluninha simétrica, quadril simétrico, porque quanto antes, né, melhor, né, quanto antes o diagnóstico, melhor é o tratamento. Então, é muito importante prestar atenção no filho, no sobrinho, enfim, sempre para poder fazer o tratamento o mais precoce possível. E em relação à questão da cifose, que você falou anteriormente, né, da hipercifose, que a cifose é uma curva fisiológica, mas da hipercifose, qual que é o tratamento? Ele é mais cirúrgico, ele é mais conservador?
Na maior parte da hipercifose, o tratamento ele é conservador, né? O quadro de cifose de Schwärmer é uma patologia até considerada com estatística baixa, né? Então, na maioria das vezes, a gente tem que diferenciar se o paciente realmente tem hipercifose e ele estiver na fase de crescimento, a gente vai indicar ter um tratamento com colete. Agora, se ele começar a ter um parâmetro muito avançado, aí em alguns casos que são indicados tratamento cirúrgico, mas a grande maioria é de tratamento conservador. Bom, agora mudando um pouquinho, falando em relação à dor na coluna cervical. Geralmente o paciente ele já chega no consultório ou está em casa, né, com uma rigidez na mobilidade do pescoço, uma dor no pescoço. Quais são as principais causas de dor na coluna cervical? Lembrando que o paciente às vezes chega no consultório falando lombar, mas relatando que é aqui em cima no pescoço. Não, em cima aqui é a coluna cervical, no meio é a coluna torácica e mais acima do bumbum é a coluna lombar. Mas em relação à coluna cervical, a cervicalgia, quais são as principais causas de dores da coluna cervical? A cervicalgia é um quadro muito comum, né? Que tem afetado bastante a população. Grande parte da cervicalgia são causadas por quadro de tensão, estresse, insônia. A gente vê muito nas mulheres um quadro de sobrecarga, aquela mulher que... A mulher hoje, ela exerce diversas funções. Então, trabalha, chega em casa à noite, tem que cuidar da família, tem que cuidar do esposo, tem que cuidar da parte econômica da casa, enfim, ela sobrecarrega de diversas formas. Então, a mulher é uma grande guerreira, né? E aí ela acaba sobrecarregando essa parte da musculatura dela, isso leva a um quadro de dor, um processo inflamatório, e isso começa a atrapalhar o sono dela. A gente tem também as patologias de hérnia de disco, que é comum, né, na região do pescoço. A hérnia de disco não acontece só na região da coluna lombar, na região mais baixa. É muito comum acontecer na região do pescoço também. E tem outras patologias que podem levar também ao quadro de dor na coluna cervical, mas principalmente são as cervicalgias. Aí tem os quadros de dor de cabeça, de cefaleia, que pode irradiar para o pescoço e outras patologias. Perfeito. E nesse panorama também é importante lembrar das crianças, né, que hoje em dia ficam assistindo muito desenho no telefone e fica com a coluninha cervical flexionada, né? E aí isso leva, com o tempo, uma sobrecarga dessa região e pode levar a dor. E existe alguma atividade física que seria capaz de fazer a prevenção? A dor na coluna das crianças tem aumentado bastante, principalmente depois da pandemia. Esses números ficaram alarmantes, porque as crianças começaram a praticar menos exercício físico, começaram a usar bastante dispositivos eletrônicos, né, o celular, o tablet, e isso acaba que deixando a criança muitas vezes fica numa postura ruim. Então o que a gente orienta aos pais é que a criança sempre pratique alguma atividade física, né? Não importa qual, mas que faça alguma atividade, porque isso melhora o condicionamento físico, isso melhora a postura da criança e diminui, consequentemente, a incidência de dor na coluna cervical e melhora da postura da criança. Muito obrigado, doutor Diogo. O papo está muito bom. A gente vai rapidinho para o intervalo comercial. A gente volta já. A Clínica da Coluna é pioneira em Imperatriz e reúne especialistas em tratamentos da coluna, com um time de médicos que cada vez mais buscam inovação, qualidade e suporte para melhor atender Imperatriz e região. Somos únicos na região, com alta tecnologia para cirurgia minimamente invasiva. Atendemos os melhores planos. Clínica da Coluna, especialista em saúde da coluna e cirurgia da coluna. Visite-nos e marque sua consulta. Olá, estamos de volta com o programa Mais Saúde e hoje recebendo aqui meu amigo Dr. Diogo Salles, onde estamos conversando sobre as principais causas de doenças que acometem a coluna. E dentre essas doenças já abordadas,
no programa de hoje, existe a famosa hérnia de disco, que atinge muitas pessoas, né, no mundo inteiro. Então, doutor Diogo, explica pra gente o que é a hérnia de disco. É importante a gente falar, quando a gente fala de hérnia de disco, a gente compreender um pouquinho da anatomia da coluna, né? Aqui a gente está sem uma maquete, mas imagine o disco vertebral como se fosse um amortecedor. Então, do jeito que o carro tem um amortecedor, do jeito que o joelho tem o menisco, que é um amortecedor, a coluna tem um amortecedor também. Esse amortecedor, ele tem uma parede externa, que é um pouquinho mais firme, e tem um componente gelatinoso. Então, faço uma relação simples para vocês, como se fosse um chiclete babalu. Então, lembre daquela parede, aquela região externa do babalu mais forte e do gelzinho que fica lá dentro. Então, quando você tem a ruptura do disco vertebral, que é o amortecedor, e sai aquele componente gelatinoso, isso é o que nós chamamos de hérnia de disco. A hérnia de disco ela é mais frequente na região lombar. Essa doença é a que mais provoca dores nas costas e alterações de sensibilidade para coxa, perna e pé. Quais são os principais sintomas da hérnia de disco na região lombar e já pode explicar também na hérnia de disco da coluna cervical? A hérnia de disco ela pode acontecer em qualquer parte da coluna, né? É mais comum, como você falou, realmente na região lombar, que é a região mais baixa da coluna. E a queixa mais comum a gente tem a lombalgia, que é a dor localizada na região lombar. O paciente também pode ter a dor irradiando para a perna, que é a famosa dor ciática. Associado a isso, ele pode sentir câimbras, sentir choque na perna, a perna pode ficar anestesiada. Quando a dor é localizada na região do pescoço, essa região mais alta, a gente pode ter a dor na coluna cervical e a dor também irradiada para o braço. Ela acompanha esse trajeto do braço todo, indo até a região da mão, dos dedos. E nos casos mais graves, o paciente pode ter uma dormência, pode ter choque. Tudo isso são sintomas de que o nervo está um pouco mais comprimido e inflamado, causado pela hérnia de disco. E já falando sobre a hérnia de disco da coluna cervical e lombar, qual que é o tratamento mais comum aí da hérnia de disco? É importante frisar aqui para a população que mais de 90% do tratamento de hérnia de disco ele é conservador, não precisa de cirurgia. Então, muitas vezes o paciente deixa de procurar um médico e fica com medo de procedimento cirúrgico. Mas mais de 90% não precisa de cirurgia. A gente tem que fazer, claro, sempre uma avaliação completa nesse paciente. Fazendo o diagnóstico de hérnia de disco, a gente vai começar um tratamento com medicamento, com anti-inflamatório, o auxílio de uma fisioterapia. E a gente tem até uma técnica muito moderna hoje, que são as infiltrações, que são procedimentos simples, né? Que a gente já faz com bastante habilidade e que traz um resultado bastante satisfatório. Realmente, os pacientes, quando vão no consultório, eles já vão com bastante receio, né? Da forma de como vão tratar a dor na coluna, ou a patologia na coluna. Mas, porque isso é muito de antigamente. Antigamente, ou não fazia nada, ou era aquelas cirurgias enormes, com bastante sangramento. Hoje em dia, não. Hoje em dia já tem um meio termo aí, que pode ser feito vários procedimentos aí, inclusive, como o Dr. Diogo comentou, que são os procedimentos minimamente invasivos, mas existe também por vídeo. Explica pra gente aí quais são esses procedimentos que são pouco invasivos, que têm menos sangramento. Algum desses casos, por exemplo, o paciente pode ter alta no mesmo dia, no dia posterior. A medicina evoluiu bastante, né? E as técnicas cirúrgicas também, né? A gente lá na Clínica da Coluna, inclusive, já oferece todo esse tipo de tratamento moderno que existe no mundo todo. E um dos tratamentos envolve a infiltração, que é um procedimento simples, né, que pode ser feito guiado com raio-x ou até com ultrassom, né? E a gente tem, nos casos, também as cirurgias minimamente invasivas, que é a cirurgia endoscópica, uma das cirurgias mais modernas do mundo hoje, realizada, onde você faz uma pequena incisão, né, menor que 1 centímetro, e você acaba tendo excelente resultado. Você vai lá e consegue retirar aquela hérnia que está causando a compressão do nervo ciático, e o paciente, no dia seguinte ou até no mesmo dia, dependendo da situação, ele consegue ir para casa e já permanecer junto da sua família, tendo qualidade de vida e convivendo sem dor. É bastante esclarecedor o que o Dr. Diogo comentou agora, que isso deixa a gente realmente muito feliz, porque tem procedimentos que você possa fazer que não seja tão radical e também não tão conservador. E esses procedimentos são seguros? A cirurgia de coluna hoje, ela é uma cirurgia bastante segura, né? Já existe diversas tecnologias que foram desenvolvidas, tanto os instrumentais, como até nas cirurgias grandes, como a cirurgia de escoliose.
onde você tem monitorização, ou seja, o paciente você consegue avaliar todos os nervos do paciente na hora da cirurgia. Quando você está fazendo uma correção do escoliose, então você consegue, através do mapeamento de toda a medula desse paciente, saber até que ponto você pode corrigir aquela curva, até que ponto está tendo alguma alteração no nervo ou não. Então, hoje, o que eu tenho uma mensagem para a população é que a cirurgia de coluna é uma cirurgia segura. Só é importante que você esteja na mão de um bom cirurgião, que tenha capacidade, que tenha conhecimento, né? Mas quando ele utiliza as técnicas que já existem no mundo todo, de mais moderno, com certeza você vai ter um bom resultado e vai poder conviver sem dor e ter mais qualidade de vida. Pois é, doutor Diogo, você comentou agora em relação à escoliose, que a cirurgia de escoliose realmente desenvolveu muito nos últimos anos aí, a gente consegue fazer procedimentos bem maiores e com uma segurança muito maior. Essa questão do mapeamento da medula aí, ela é muito importante também para a criança não ter sequela durante o procedimento cirúrgico. Mas em relação às hérnias de disco, qual que é o tamanho lá do acesso, do cortezinho do bisturi? Ou se tem corte, como é que está? Então, primeiro a gente precisa avaliar qual é o grau de comprometimento que esse paciente tem. Mas no quadro de uma hérnia de disco, com a evolução das técnicas cirúrgicas, hoje o acesso ele é muito pequeno. Então, o paciente tem um acessozinho menor de que 1 centímetro, né? Através dos instrumentais que são bastante modernos, que é a técnica endoscópica, você consegue acessar a hérnia de disco, né? E fazer a ressecção daquela hérnia, liberar a raiz e proporcionar qualidade de vida. E tem os procedimentos, as infiltrações, que são procedimentos que não tem corte. Você vai com agulha pequena, né? Uma agulha que faz a perfuração ali na pele, chega até a faceta ou até a região ciática do nervo, e você consegue fazer infiltrações sem nenhum tipo de corte. Então, a cirurgia de coluna, ela evoluiu bastante, teve essa evolução. Antigamente, as cirurgias tinham grandes acessos, né? Grandes incisões, grandes cortes, mas hoje, com o desenvolvimento das tecnologias, isso proporcionou ao cirurgião fazer pequenas incisões e, consequentemente, o paciente tem alta mais rápido, tem menor índice de sangramento, de infecção e retorna logo para casa e até para suas atividades de vida diária. E, doutor Diogo, para a população em casa saber, em Imperatriz já são feitas essas cirurgias mais modernas? Sim, Imperatriz já na clínica da coluna, né? Nós que somos um time de cirurgiões, você que é meu amigo lá, meu sócio, doutor Braconi, então, nós já oferecemos todas essas técnicas modernas que são realizadas no mundo todo. A gente já faz aqui em Imperatriz e a gente fica muito feliz de poder oferecer para a população esse tratamento moderno, eficaz e que traz qualidade de vida, porque essa é a nossa missão, é oferecer o que há de mais moderno para a população, para que assim a gente possa resolver esses problemas que têm causado tanto sofrimento para a população. Então, em relação à coluna, quando que o paciente deve buscar ajuda ou avaliação médica? Excelente pergunta, meu amigo. Então, aquele paciente que está com a dor na coluna que passa de 3 dias, que está persistindo, que começa a apresentar uma dor irradiando para a perna, uma dor persistente, ou uma dor irradiando para o braço, com perca de força, ou uma dor noturna, que está tendo perca de peso importante, sem fazer uma dieta, está perdendo muito peso. Então, todos esses são quadros que é importante você procurar um especialista em coluna, porque você pode estar diante aí de um quadro de uma hérnia de disco, de uma fratura no idoso osteoporótica na coluna, pode ter um quadro de tumor, pode ter um quadro de alteração degenerativa, e todos esses quadros, esses sinais, sintomas e essas patologias, elas necessitam de um tratamento para que assim o paciente possa viver sem dor. Bom, o programa Mais Saúde de hoje vai ficando por aqui. Doutor Diogo, você tem alguma consideração final? Eu quero agradecer aqui, você que é meu amigo, pela abrir essa oportunidade para a gente falar para a sociedade um pouco mais sobre a coluna, sobre as patologias da coluna, né, que são um quadro que traz bastante dúvida. A população tem muita dúvida sobre as patologias, as doenças que acometem a coluna, né? Fico muito feliz de participar, né? Me coloco à disposição aqui, falando em nome da Clínica da Coluna. Nós que somos um time representado por Dr. Braconi, por você que é meu amigo Dr. André e eu, Dr. Diogo. Então, a gente fica à disposição para ajudar quem estiver precisando, estiver com dor na coluna, estaremos sempre à disposição para oferecer o que há de melhor no tratamento de coluna. Bom, muito obrigado, Dr. Diogo, pela presença aqui, pela disponibilidade em falar com a população um pouco mais de coluna, um pouco mais de dor, de prevenção, de tratamento.
Fico muito grato com a sua presença aqui. E o programa Mais Saúde vai ficando por aqui. Não esqueça de nos acompanhar nas redes sociais, que é o @programaMaisSaude.tv. Até sábado que vem.